Moisés se dirigiu-se a todo Israel com as seguintes palavras: tenho hoje 120 anos e já não posso deslocar-me. Além do mais, o Senhor me disse: não se atravessará este rio Jordão, e o Senhor teu Deus que irá à tua frente, e ele mesmo à tua vista. Destruirá todas essas nações para que ocupe suas terras. Josué passará diante de ti, como disse o Senhor, e o Senhor fará com esse povo o que fez com Seom e Og, reis dos amoreus, e com suas terras que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor o entregar a vós, farei com eles exatamente o que vos ordenei. Sede forte e valente, não vos intimideis, nem tenhas medo deles, pois o Senhor teu Deus e ele mesmo o teu guia. Então, e não te deixará nem te abandonará. Depois Moisés chamou Josué e diante do trono de Israel lhe disse: sê forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E eis tu que lhe darás a posse dele, e o Senhor que é teu guia. Marcharás à tua frente, estará contigo e não te deixará nem te abandonará. Por isso não tenha nem te acovarde. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé para ver o salmo responsorial, Salmo 118. Boa noite. Boa noite. Como é doce a palavra da vossa palavra, ó Senhor. Todos. Como é doce a palavra da vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilou muito mais do que em toda a riqueza. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Todos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Todos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca é para mim. Vale mais do que milhões de ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Todos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vamos fazer nosso ato penitencial que antecede a segunda leitura ao Santo Evangelho. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calmo, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado e é bem-aventurado.
seu lugar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Assim fala o Senhor, quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu vou te dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim, estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse: Filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: Filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu comi e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Por amor de Deus, enviou-nos o seu Filho como vítima por nossas transgressões. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Irmãos, vamos ficar de pé para ouvir o Santo Evangelho. paz esteja convosco. Amém, contigo também. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isto, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, que se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os grandes estudiosos falam, né? Os grandes estudiosos, né, são aqueles justamente os juízes, né? Vamos dizer assim, aqueles que condenam, né? Muitas pessoas condenam em nome de Jesus e nem sabem o que está fazendo e não sabem nem mesmo o propósito do que Cristo veio fazer na terra, não é verdade? Então, quando nós lemos essa leitura de Zaqueu, é uma ratificação do que ele veio para fazer, não é verdade? Ele veio para buscar e salvar os que estão no pecado. Porque aqueles que já estavam na lei, aqueles que se diziam juízes, teoricamente eles já estavam salvos, não é verdade? Então, a gente precisa buscar essa verdade para cada um de nós. Quando nós passamos a nossa vida inteirinha buscando essas escrituras, buscando as leituras, com a forma de criticar, com a forma de mostrar para o outro que nós estamos certos e os outros estão errados, a gente está sempre entrando dentro da lei, onde nós vamos fazer julgamentos de coisas que nós não somos. E nós não somos juízes, né? A gente quer buscar nos outros. Existe um ditado que ele fala assim: a gente só vê nos outros aquilo que mais tem em nós. Vocês já ouviram isso? Então, se a pessoa só consegue ver pecado no outro, o que tem em nós? Se a gente só consegue ver falha no outro, o que a gente tem? Falha. Muitas vezes, as pessoas elas são criticadas por serem, né, amenas, serem caladas, serem tranquilas, né, falar assim, não vai nem vem, não, né, como diz o ditado popular, né, não fede nem cheira, né? Mas a gente não consegue reparar o que a pessoa está fazendo por trás daquilo, por trás da carcaça que ela mostra, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que ela ora sem ninguém nem saber, ora em silêncio, às vezes não tem nem a prática de ir à igreja, mas está sempre orando, né? De ir ao templo e tal, mas está sempre orando.
Outras pessoas gritam na frente do templo, mas elas estão orando de verdade? Né? Porque há uma diferença, pelo menos para mim, eu percebo, no meu pensamento, há uma diferença muito grande entre orar e rezar. Tá? Quando você reza, isso eu estou falando aqui porque é o que eu compreendo dessa parte, tá? Não significa que é dessa forma, cada um pensa de um jeito. Mas a pessoa que reza, ela pega um texto e ela lê aquilo que está ali, né? Agora, se ela vai pôr ou não convicção, aí é uma outra situação, né? É a respeito disso que nós estamos falando. Tem gente que vai à igreja, mas reza de verdade, ora de verdade. Às vezes não, porque vem, pega um salmo, aí lê o salmo todos os dias, mas na hora que lê o salmo, vira as costas, não está nem aí, não sabe nem o que está vendo no salmo, sabe nem o que está escrito ali, apesar de ter acabado de ler, não é verdade? E vai embora. Mas ouve, muitas vezes, o que sai da boca dos juízes, né? Juízes que eu falo, né? Como eu tenho falado desde o começo, somos nós, né? Aqui, muitas vezes aqui na frente, outras vezes, né, se transforma o juiz, e quem fica na aula, muitas vezes, às vezes até já tem doutorado e nem sabe, né, de juiz. Que muitas pessoas mesmo que a gente vê, serve, por exemplo, na igreja católica, por muitos e muitos anos, de repente vê que nada está dando certo, vai para a igreja evangélica, de repente a vida começa a mudar, e de lá já vira juiz, né? Porque do nada a cabeça muda. Porque quando está na igreja católica, gostava de Maria, por algum motivo foi para a igreja evangélica e daqui a pouco passou de não gostar mais. Vocês já viram isso acontecer? Por quê? Porque foi ensinado por um juiz, que às vezes nem sabe qual é o sentido de Maria dentro da igreja, né? Qual é a verdade de Maria dentro da igreja, mas está para criticar. Você não pode adorar, porque só vê Maria como uma imagem, não vê Maria como um espírito que serve para ajudar as pessoas, né? Auxiliar as pessoas, a mãe de Cristo na terra, não é verdade? Mas olha, aí quando vai criticar, quando alguém vai falar, fala, mas você só fica na frente de uma imagem, orando, não sei o que, tal. Né? Então quando a gente busca essas verdades, esses juízes, só voltando nessa parte do católico, quando vai para a igreja evangélica e começa a virar juiz, porque na igreja evangélica, o pastor lá, ele obriga, mas assim, ó, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Você vai queimar no inferno, você vai não sei o quê. E ele começa a fazer, ele começa a praticar as orações que ele deveria ter praticado. Mas quando está na igreja católica, o que ele faz? Está nem aí, né? Às vezes vai para a missa no domingo, ou para uma celebração dessa aqui no domingo, não lê, não faz nenhum esforço sequer para ler a Bíblia, ou para compreender a palavra, né? Só fica ali, às vezes está sentado no banco, a cabeça está viajando em outro estado, né? Chega na frente da imagem, né? Você já viu, a gente chega na frente da imagem, faz assim, ó. Aí sai, né? Presta atenção em nada, não sabe nem o que está fazendo, não é? Aí quando chega na frente do outro, que é o pastor, ele vai falar, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, lê porque está na passagem tal, e aí ele começa a se interessar, né? Porque ali, no lugar onde ele estava, não tinha um juiz para ficar julgando o tempo todo o que ele estava fazendo da vida dele, não é? Então, ele não ia para a igreja para orar, ele ia para a igreja para rezar, para ouvir o que os outros estavam falando e, né, quando saía dali, muitas vezes, né, nem criticando, mas quando saía dali, muitas vezes ia para um bar, ia para um boteco, enchia a cara. Aí quando era na outra igreja, o pastor ele exige que ele não faça e ele começa a criticar a outra igreja que ele ia. Por que não fez tudo sem precisar de alguém falar? Não é verdade? Por que não fez tudo, não caiu a ficha de que ele estava num lugar santo, sem a pessoa precisar, sem chegar alguém e precisar falar? Né? Não é verdade? Isso não acontece muitas vezes? Ou eu estou viajando aqui? Se estiver viajando, pode falar. Não é? Então Então, assim, quando a gente busca a fé, gente, não é o lugar,
né? Não é a pessoa que a gente tem que seguir. Como Zaqueu ele fez. Zaqueu ele não conhecia Cristo, mas ele tinha ouvido falar. Vocês notaram que na leitura Cristo conhecia Zaqueu? Zaqueu não conhecia, ele ficou procurando quem era Jesus, como diz aqui na leitura. Ficou procurando, ele levantava a cabeça e não conseguia, porque ele era pequeno, não conseguia ver Jesus. E muitas vezes acontece isso com nós. Porque a gente quer ir para o patamar mais alto para conseguir enxergar Jesus, e às vezes Jesus está na nossa frente. E a gente não consegue perceber. Né? Jesus chama ele pelo nome. Você acha que Jesus conhecia Zaqueu, assim, de estar na frente dele? Não. Porque senão Zaqueu também iria conhecer Jesus, não é verdade? Então, Jesus já olhou para Zaqueu, sabia quem ele era, assim como ele sempre fazia, né? Porque não precisa Jesus estar com a gente para ele saber quem nós somos, saber o que nós precisamos. Então, imediatamente, ele olhou para Zaqueu lá de cima, que ele deve ser, porque do jeito que fala aqui, ele era um naniquim, né? Deve ser tipo um, sei lá o que lá, em cima da árvore, né? Um miquinho lá em cima da árvore, falou: oi rapaz, desce aí. Né? Então, imediatamente ele fala: Zaqueu, desce daí. Agora, imagina a surpresa de Zaqueu ao ouvir o nome dele na boca de alguém que ele não conhecia. Né? Eu, pelo menos, eu falo assim: ué, mas como? Né? Não, se for hoje em dia, eu falo: não, tem Facebook aí, né? Ele deve saber, né, quem eu sou. Ele deve ter visto assim, se ele gritasse: Biel, vem pra cá. Né? Já sabia, mas naquele tempo não tinha rede social. Então como é que ele ia saber? Do nada chegou alguém e falou? Né? É claro que não. Porque Jesus está conectado, sempre esteve conectado com tudo e com todas as pessoas. Aquelas que passam dificuldade e aquelas mais próximas, mais prósperas. Né? Então ele não precisava estar tete a tete com a pessoa para saber quem ele era, quem a pessoa era, o que ela estava precisando. E ele olhou para Zaqueu e imediatamente ele falou que era da descendência de Abraão. Né? Imediatamente ele falou que Zaqueu era da descendência de Abraão. Ou seja, ele sabia. A mesma coisa acontece com cada um de nós. Às vezes a gente fica procurando. Tem gente que só vem à igreja quando é dia de revelação, vocês já perceberam? Por quê? Porque a pessoa acha que Jesus só vai estar na igreja quando tiver o ostensório estendido. Né? Ali pode ser o ápice de tudo, da espiritualidade, mas Jesus está na igreja em todos os momentos. Jesus está em todos os lugares, Ele vai saber o que você precisa. Mas a gente só vive procurando algo para olhar, para ver, para palpar, para sentir com o corpo físico. A gente não consegue olhar com o corpo espiritual. Já notaram? Que a gente só fica o tempo todo dessa forma, sempre batendo na mesma tecla. A vida não melhora de jeito nenhum porque a gente está procurando algo que a gente não consegue enxergar. Mas para a gente enxergar, a gente tem que se abdicar do ego, né? Abdicar do que é físico, abdicar das travas e começar a olhar para o lado espiritual. Uma hora ele vai olhar para você: Zaqueu, venha cá que eu vou jantar na sua casa. Quem está preparado para receber Jesus em casa? Querer eu quero. A mesma coisa acontece com prosperidade. Já notou? Eu quero muito dinheiro, mas se eu jogar na Mega Sena e de repente eu ganhar, será que eu vou estar preparado para tanto dinheiro? Sempre é, né? Para ninguém preparar comigo para não ter surpresa. Para não ter surpresa. Por quê? Porque a pessoa que tem muito dinheiro, ela não tem sabedoria, ela gasta à toa. Não é verdade? A pessoa que tem muito dinheiro, ela não tem sabedoria, daqui a pouco ela vê o dinheiro dela indo embora e nem sabe como é que foi. Eu tenho sabedoria, só que eu não ganho. Hã? Se eu prestasse o dinheiro na minha mão, eu tenho sabedoria. Então multiplicar, né? Igual a palavra de domingo, né? É igual aquele que ganhei. É o que a gente ganhou, né? Aquele não está guardado, mas eu... Ó, não pode guardar não, olha, tá vendo, né? Tá guardado, não era para guardar. Eu me expressei mal. Tá guardado
Então, quando a gente chega e faz igual os fariseus eram justamente os juízes, né, da lei. Então, eles chegavam sempre criticando os outros. E quando Jesus falava, eu sempre bato na tecla que ele sempre andava com as prostitutas e os pecadores, não era isso? E quando alguém está andando com alguém desse meio, digamos assim, imediatamente vem aquele ditado que fala: me diga com quem anda que direi quem és, não é? Já ouviram isso? A mesma coisa acontecia aqui, ó. As pessoas não notavam que Jesus, ele ia para mudar as pessoas. Ele andava com as prostitutas e com os pecadores por um propósito. Assim como ele falou aqui: eu venho procurar salvar o que estava perdido. As pessoas que vivem no tempo já estão salvas? Né? Quem é que vai dizer que não vai? Né? Pois é, mas por que não? A senhora não está salva? Eu acho que a salva não está salva ainda. Eu estou falando por mim. Então, assim, o que é a salvação, como eu já falei outras vezes? Né? Salvação é a parte da caridade, você fazer as coisas com amor. Né? Agora, tirando a parte de auxiliar o próximo, quando você vem para a igreja que não é por amor, o que você está fazendo? Só passeando. É melhor você se inscrever numa palestra dessa de coach, ficar pulando para cima e para baixo aí, do que vir, né? Porque lá você vai ter entusiasmo, lá o cara lá vai te forçar a pular para cima e para baixo. Você já foi numa palestra dessa? Não? Não? Então assim, o cara chega e começa, fica de pé, que não sei o quê, começa a falar um monte de mensagem, como é que chama as mensagens? De impacto. Aquela mensagem de impacto faz você ficar doido, e você pula para um lado para o outro, e grita e repete lá o que ele está falando. Mas aqui na igreja a gente não consegue fazer isso, consegue? Às vezes a gente está orando, a pessoa está aqui na frente orando, e fala, e grita, e a pessoa está do outro lado assim. O que está fazendo? Né? Porque Deus, ele fala na leitura que foi quando ele fala do peixe do morno, né? Do quente e o frio. O morno comigo. E tem muita gente na igreja que está morno. Né? Oi? Essa leitura de hoje, 1 Crônicas 24. Isso. Aleluia! Aleluia, aí, já está quente, né? Então já tem uma salva pelo menos. Eu fui limpar uma sala de reunião e lá tem uma Bíblia. E a Bíblia só fica sempre no. Sempre que eu vou lá, eu mesmo abro, né? Aí eu só vejo só no mesmo lugar. Aí a mulher foi abrir, eu falei assim: por que você não ora, não conversa com Deus primeiro, para depois você abrir a Bíblia, né? Aí ela ficou pensando: é mesmo, eu acho que eu vou fazer isso. Aí eu já fui limpar a sala lá, eu rezando Pai Nosso, falei a Deus e mostrei isso aí para mim. Olha aí, tá vendo? Já era, nem tem nada, né? Mas estava hoje na Bíblia. A leitura que a gente mudou aqui. Mas é isso o que ele vem falar. Né? Ele veio para salvar o que estava frio. Né? Jesus ele veio para o que estava frio, para colocar o fogo do Espírito em cada um deles. Não é isso? Então, aquele que está morno, que não sabe se vai, não sabe se fica só de um lado para o outro, né? Ele vai fazer o quê? Às vezes ele pode até pegar na mão da pessoa, né? E levar junto com ele, mas quando chegar na porta, ele vai olhar para trás assim e vai falar: será? Será que é essa mesmo a salvação? Sempre vem aquela dúvida, né? Será que isso vai dar certo? Será? Então é morno. Né? O que é quente é aquele que vai fazer tudo com amor, que vai para a casa do Senhor e ora de verdade, que ele olha para o irmão que está precisando de oração, ele ora dentro de casa, ele ora não só na igreja, ele ora dentro de casa, ele ora na igreja, ele ora andando, ele ora trabalhando, ele ora na rua, dirigindo, caminhando, em todos os momentos ele está em oração.
né? Esse já é mais quente. Por quê? Porque essa pessoa que ora o tempo todo, daqui a pouco ela vai, pode ser que não chegue agora, pode ser que tenha alguém ouvindo e comece a querer fazer isso agora, mas e não consegue ver o lado espiritual ainda, mas depois, quando ele começar a se tocar como é que funciona o lado espiritual, ele vai olhar para a pessoa e Deus vai olhar para a cara dele e falar, ó, vai ali, porque ele está precisando de uma palavra sua. Né? Apenas cala a tua boca e deixa que eu falo, chega só na frente dele. Pronto, a partir daí você vai ver, sem querer, né? Como é que está andando a vida da pessoa e a pessoa vai começar a ser auxiliada por você sem você saber. Acontece alguns casos que a pessoa nem se lembra do que falou. Né? A pessoa nem se lembra, não sabe nem como é que chegou na pessoa. Mas ela está orando o tempo todo e está ouvindo o que Deus está falando com ela. Ela vai olhar para a pessoa, ela não vai ver a pessoa em si, ela vai ver um campo de energia que tem ao redor dela, a gente chama de campo áureo, um campo de energia que tem ao redor dela, vai ver que tem alguns pontos ou outros que estão defasados, imediatamente ela vai com uma palavra e consegue preencher aquele campo ali, né? De paz, de sabedoria, né? De bem-querer um com o outro. Agora, se é frio demais, a pessoa está, né, decaída demais. Nesse momento vai chegar essa outra pessoa que é passada e vai esquentar. Agora a pessoa que é morna, ela fica só perambulando pela rua, fazendo o que é de praxe se fazer, não está nem aí para nada, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu, e, né, que o mundo se acabe para lá e eu estou aqui, porque acha que não tem salvação. Porque acha que as coisas não podem acontecer do jeito que ela quer. Né? Tem gente, de um palestrante que eu assisto, ele disse uma vez que uma mulher, né, ela chegou em alguém dizendo que a vida dela estava meio assim, meio assada, e que alguém chegou para ela, e que ela disse para um fulano que ela não gostava de ler, de rezar o Pai Nosso. Aí quando ela falou assim, o outro falou para ela, falou, mas por que você não reza o Pai Nosso? Qual é o problema? O Pai Nosso ele abrange todas as religiões, né? Se você já percebeu, todas as religiões, independente de qualquer coisa, rezam o Pai Nosso. Né? Algumas rezam o contrário, que diz que é coisa do mal lá, não vejo sentido nenhum, mas diz que é coisa do mal, né? E a maioria das religiões reza o Pai Nosso normal, o que a gente ora. E ela falou que não rezava. Por quê? Porque ela não ia dar um cheque branco para Deus. Né? E o que é o cheque branco? O cheque branco é na hora que chega, seja feita a tua vontade. Porque ela não queria que fosse, porque ela não sabia, dizendo ela não sabia qual era a vontade de Deus na vida dela. Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Hã? E qual é a sua vontade na sua vida? Hã? É a mesma? Está sendo correspondido? Na minha vida tá. O que eu tenho, mas só que do jeito que é a vontade de Deus. porque assim, Mas você corresponde, os dois têm que ter a mesma vontade. Oi? Para ser correspondido, os dois têm que ter a mesma vontade. A mesma vontade. Só que a vontade de Deus é essa aqui, ó. E a nossa vontade essa é rasa. Né? não tem aquela. A gente pode pensar assim, ó. Eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero ser sábio, eu quero ser inteligente, mas depois que fala, tá assim. E a vontade de Deus está gritando aqui. Hoje eu postei um negócio sobre vibração. O que é a vibração? A vibração em hertz, né, no caso de som, essas coisas que a gente está falando, são ondas. Existem ondas, né? A vibração mais grave ela anda mais lenta, né? A onda anda mais lenta. A vibração mais aguda, ela anda bem mais rápida e em curto espaço. A vibração de Deus é assim, ó. O tempo todo assim. E a nossa é assim, ó. Até chegar no topo, às vezes já chegou o fim da nossa vida, a gente não conseguiu chegar no topo.
Mas por que a nossa vibração é assim? É ele lá que quer? A gente que dá falha aqui. Pois é, a gente dá falha aqui. E aí, a sua vontade é a mesma da de Deus? Não é porque busca o seu. Né? Então, gente, vontade é você ser firme no que você quer. Tá? Firme no que você quer. O que você está procurando, às vezes né? Às vezes não, sempre é o que Deus quer. Porém, a intensidade da vontade, a intensidade que você coloca na vontade é que vai te dizer se você está merecendo ou não. Às vezes tem pessoas que querem ficar ricas, igual a gente falou isso, né? E como é que a gente falou agora, irmão? A gente falou ali dentro, e tem gente que quer ficar rica só pensa no negativo, né? Às vezes a pessoa pensa em ficar rica, mas pensa assim, Deus, chega alguém desse que está conectado com Deus, Deus vai te dar muito dinheiro. Aí a pessoa já imediatamente olha assim, mas só se eu for roubar. Né? Como é que eu vou arrumar dinheiro? Porque eu trabalho num serviço que só paga o fixo. Né? Eu faço serviço que só dá a mesma coisa toda semana. Como é que eu vou ter muito dinheiro? Só se eu roubar. Ou seja, a vontade de Deus está conectada com a sua. Você quer ser próspero, mas está conectado com a sua? E aí, como é que a gente faz agora? A gente está morno. A gente não está fazendo nem sequer igual Zaqueu. Zaqueu ele subiu na árvore. Ele poderia ser visto, poderia ser não visto, mas ele queria olhar para Jesus. E se ele ficasse morno o tempo todo ali na parte de baixo, Jesus poderia olhar para outra pessoa, Zaqueu poderia ficar esquecido. Né? Como ele era pequenininho, ele tinha que subir. E a nossa vibração está aqui, ó. O que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa subir. Né? A gente precisa parar de pensar negativo. A gente precisa parar de colocar a nossa vida em perigo. E o perigo justamente é esse. A gente querer alguma coisa, mas chegar na hora do pulo, dar aquela tripudiada, volta para trás. E na hora do pulo, você já pularam de um lugar para o outro. Quando dá medo, se você voltar para trás, imediatamente você cai. Você não vai, você não avança. Mesmo se der errado, você tentou pular, você consegue agarrar com a mão e passar para o outro lado. Mas se você tripudia e fala, será que eu vou? Imediatamente pode colocar uma pedra e te jogar lá embaixo. Você se arrebenta todinho. Né? E quando é frio, já é aquele que está lá embaixo. Né? Aquele que nem precisou tentar pular, mas ele olhou assim e falou, bicho, maré alto demais, vou nem tentar, já se joga logo. Né? Pronto, ali se morrer, morreu, mas Jesus vai olhar e não vai deixar a pessoa morrer. Ela não vai deixar a pessoa se acabar. Por quê? Porque ele está frio e Jesus se compadece daqueles que estão no pecado, daqueles que estão perdidos. Mas se a gente ficar o tempo todo olhando para as coisas, vendo as coisas acontecerem, esperando as coisas acontecerem, nada vai ser bom na nossa vida. Nunca. Nada vai mudar na nossa vida, nunca. Porque a gente está o tempo todinho fazendo igual aos outros. Fica olhando e julgando o que é certo e o que é errado. Como é que a gente vai ficar rico, mas por que a gente está pobre? Como é que a gente vai ficar rico? E se for ficar rico é só roubando. Não pode ter sorte. Ou não pode chegar e trabalhar. Não pode chegar e fazer por onde. Né? Porque só quem é rico quer que rouba. Né? Tentar alguma coisa diferente. Inventar. Inventar é a coisa que, se você chegar e fazer, você inventa alguma coisa e do nada a coisa explode. Mas para a coisa explodir, o que você tem que fazer? Você não pode esfriar, né? Você tem que, o tempo todo estar divulgando aquilo ali, ó, divulga, às vezes ninguém conhece, mas tanto que você divulga, daqui a pouco alguém chega e conhece. Não é verdade? Então a gente tem que trabalhar isso, né? Então assim, tem muitas coisas que eu estou falando, igual eu já falei para as meninas muitas vezes, né? Tem coisa que eu estou falando que às vezes, né, aparece na cabeça e é muito mais para mim do que para os outros, né? Então não se preocupe, não é hipocrisia não, tá? Então assim,
Comece a trabalhar isso em você. Comece a trabalhar, vamos começar a trabalhar isso na gente. Não vamos sair do nosso caminho e de repente começar a julgar a estrada que a gente estava seguindo. Às vezes quem estava falhando mesmo era a gente. Né? Se a estrada não estava dando certo, não estava caminhando bem. Mas muitas vezes a gente dá o máximo, a gente faz de tudo e tem alguém colocando empecilhos. E esses empecilhos não fazem a gente caminhar. Né? Trava você, trava todas as outras pessoas. E às vezes se você falar, quer saber? Vou sair, desbloqueia todas as outras pessoas e você se desbloqueia para o outro lado. Então se a gente permanecer num lugar em que é morno, ou se a gente permanecer morno num lugar que é quente, vai ser vomitado. Né? Então a gente tem que trabalhar isso na gente, a gente tem que elevar o nosso índice de vibração. A gente tem que começar a trabalhar isso na gente para a nossa vibração começar a bater com a vibração de Deus. Amém? Vibração, né? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Levanta a igreja, glória ao Senhor, glória dessa, né? Hoje ele estava inspirado, né? Hoje ele estava bem, né? Vai por causa de jejum. Jejum, fez jejum hoje? Olha que bênção. Quem fez jejum hoje? Glória a Deus, louvor a Deus que tanto nos ama, né? Estava vendo ali agora, pensando, hoje que eu li algo muito interessante no livro dos Reis, né? Sobre Salomão. A sabedoria de Salomão e as promessas de Deus para Salomão. Então, hoje, quando eu ia colocar as leituras, eu pensei, não, falei, vou deixar para outro dia. Mas como o senhor já começou, né, vamos lá. A sabedoria, o que é usado de sabedoria e o que chama. Salomão, ele era temente a Deus e ele acreditava nas promessas de Deus. E o que é melhor, ele cobrava essas promessas. Né? As promessas que nós temos, você vê, tem tanta música que fala de promessa, como que é? De Deus, eu creio nas promessas de Deus, do meu Senhor, eu sou fiel, povo, no pouco ele me confiará mais, né? Salomão era fiel, Salomão era rei, Salomão tinha tudo, não é verdade? Salomão, ele precisava de alguma coisa? Não. Salomão tinha tanto, mas tanto, que ele construiu um templo só de pedras preciosas para colocar a Arca da Aliança. Imagine, gente, eu fiquei imaginando aquela cena da rainha de Sabá chegando, né, de Ofir, com toneladas de ouro. Por isso que é chamado ouro de Ofir, para depositar no templo, para entregar ao rei Salomão. Né? Salomão era um homem, era o máximo, né? Tanto que construiu esse templo, construiu muito mais outros templos, né? Dedicados ao Senhor, mas depois, como nós também, uma fraqueza, caiu, né? Como nós caímos. Enfim, como o diácono comentou, isso que nós queremos, né? O nosso talento, que a dona Era disse que o dela está guardado. O talento, depois ela explicou a situação do talento, todo mundo recebeu o talento, né? Como nós vamos usar esse talento, né, que nós recebemos? Lembre-se que quem recebeu um era porque era um bom administrador, só que aí ficou com medo. Com medo e guardou. Né? Eu já falei. Eu expliquei. Explicou, né? É verdade, eu estava lá ouvindo, né?
sobre o seu talento, né? O Diácono, porque eu também já começou, né, a multiplicação do talento dele, né? Ele, a Dandara, a Rose, né? Já começaram com jejum, né? Ele não foi trabalhar. Mas por isso que ele ficou sem comer, tá vendo? Não valeu. Não valeu, não. Esse senhor vai morrer. Vamos lá, legal, ele não vai fazendo esse negócio da igreja. Passou o dia todo fazendo negócio da igreja. Né? Então, gente, olha, como a gente sempre precisa mesmo do morno e do quente e do frio. Quando Deus falou assim, o que é morno eu jogo fora. Porque realmente a gente não tem que estar em cima do muro. Ou a gente desce do muro, ou então a coisa não vai ficar boa, né? Muitas vezes nós temos medo. Ele comentou de quando você está numa igreja, realmente nossa igreja, nós católicos, em geral, abrangendo todos, nós somos medrosos. Nós somos medrosos na maneira de nós agirmos. Nós temos medo, não sei do que, mas nós temos, né? Do julgamento das pessoas, do que as pessoas vão dizer, do que elas vão falar, do que elas vão fazer até contra nós. Não é verdade? Mas se você está na igreja evangélica, realmente eles te ensinam. Da maneira deles, eles ensinam. Conheço muitas pessoas que eram católicos, hoje são evangélicos. São pessoas que passaram para o outro lado da igreja, não depende que eles têm aqui, não sei porquê, por qual motivo eles não gostam de Nossa Senhora. Mas quando estavam na igreja, veneravam, gostavam dela e tudo, enfim. Cada um nos seus. Mas é porque, gente, os evangélicos eles ensinam você a pagar um dízimo. Eles não têm medo. Como diz o diabo, eu vi o diabo na rede social, você vai para o inferno. Aí eu falo aqui a gente não fala, é isso. Aqui está na Bíblia dizendo que você está roubando a Deus. Se não pagar o dízimo, não vai pro inferno, né? Vai direitinho, já, né, dona Helena? Você está subindo, vai descer sem condição, né, dona Helena? Sem andar, né? Muitas vezes nós temos medo de usar essas palavras porque elas são fortes. Igual domingo. Domingo eu usei palavras fortes, não foi verdade? E com certeza eu fui não assisti, mas com certeza alguém deve ter falado, né? Que eu vi lá, teve um que botou um bullying perdido, nem diz assim, tá perdendo. Tá pegando fogo ali. Tá pegando fogo ali, né? Então, porque realmente é isso, gente. Está aqui na palavra de Deus. Nada que a gente faz, ou que a gente diz, a gente está fora de contexto, né? Tudo está aqui. A nossa derrota, o nosso fracasso, a nossa bênção e a nossa maldição. Está aqui. Resta nós sabermos usar esta arma que nós temos. Lembra que eu falei de domingo, de quê? Do evangelho que falava do quê? Foi da barca, né? De Jesus? Jesus estava no barco. E o barco balançou, meu barco em alto mar, no meu barquinho, né? O meu barquinho ultimamente ele anda numa tempestade tão grande, mas eu já botei o olho de Jesus, mas não acordei ele, né? Ainda não acordei, né? Porque o que é que nós fazemos? Os discípulos confiavam em Jesus? Não, não vai perto não, meu amigo. Vai acordar ele, porque senão não vai tudo. Jesus disse, homens de pouca fé. Jesus estava ali, vamos confiar, porque se morrer, vai morrer todo mundo. Não era assim que a gente devia pensar? Alguém se arrisca? Não. Ninguém se arrisca porque nós temos medo. Hoje que eu conversei com alguém e falei assim, não foi ontem, foi? Que eu disse assim, olha, deixa na mão de Deus, não se preocupe, não vai adiantar muito.
à deriva, mas Jesus está lá. Jesus está no nosso barco. Ele não vai deixar. Se nós acreditarmos, não precisamos chamar Jesus, precisamos? Porque ele já está agindo. Porque ele já está agindo. É até aquela música que fala, é tudo sobre você, né? Tempestade, como é que é? É tudo sobre você? É, a tempestade, a porta fechada. Tempestade, a porta fechada, é tudo sobre você. Não sei o que, é tudo isso aí. Não sei nem o que vocês estão falando, mas enfim. A música. É a música. É a música que veio. Nunca ouvi essa música. Enfim, mas olha só, se nós confiarmos verdadeiramente em Jesus, tudo vai dar certo. Lembra que eu falei que eu não admito mais, não vou mais admitir que você que diz que ora, que reza, está passando por tempestade. Não sou eu não que está dizendo isso a Deus. Porque se você ora, se você acredita, como é que você vai estar passando por tempestade? Aprovações nós vamos ter, claro, porque nós vamos ser atentados pelo inimigo para nós desistir daquilo que nós queremos. Caramba, mas toda a vida inteira? Melhora. Não tem uma hora que você vai melhorar, você vai estar o tempo inteiro no barco cheio de água, no barco cheio de água, e você ali gritando, Jesus, Jesus, ele está aqui, eu estou atirando com a água, você está vendo? E repetindo a mesma tempestade, né? Não é verdade? A mesma onda, né? A mesma onda, né? Então, o que a gente tem que fazer é verdadeiramente acreditar no que nós somos capazes de fazer. No que nós temos uma frase que eu quero, eu posso e eu consigo. Mentira! Nós mentimos para nós mesmos nessa frase. Porque eu tenho certeza que você não quer estar na pindaíba. Quer? Não. Você quer estar com dívida? O que você quer estar doente? Então por que acha que está acontecendo tudo isso? Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu só quero dívida, eu consigo só dívida, não consigo pagar. Eu não aceito o que fala. Tem que falar assim, eu quero pagar, eu posso, eu consigo. Então, nós temos que ser firmes. Nós temos que ser firmes e temos que ser fortes. Nós falamos de uma campanha que nós íamos fazer no domingo. Depois eu falei assim, Diário, não vai dar certo nessa campanha aos domingos. Porque quem é domingo que vai para a missa? Que vai para a igreja? Para a missa é difícil, imagina para uma oração. Nós temos pessoas que vêm, tem crianças que vêm, né, assistir, mas para uma campanha, né? Vamos arriscar? Meu barquinho alto, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Tu me lançou, meu barquinho alto mar, o medo me cercou E quis me afogar. Aí então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. Pois é, essa música é linda, é uma tremenda de uma oração. As tempestades da nossa vida que nós estamos vivendo, nós só não acreditamos que nós temos Jesus do nosso lado. Nós não acreditamos no que nós somos capazes, do que o Senhor é capaz de fazer por nós se nós deixarmos. Porque está dizendo aqui que Ele cumpre todas as suas promessas.
mas tudo vai ser diferente. Porque Jesus está na minha casa. Ele disse, foi ele mesmo aqui em Zaqueu, ele disse para Zaqueu, eu vou cear na tua casa hoje, desce daí. Olha só o que foi de Zaqueu, que falou para ele, foi o desejo de Zaqueu. Zaqueu desejou tanto que se realizou. Ele não falou para Jesus porque ele tinha medo, porque ele era um publicano. Ele era um cobrador de imposto, ele ficou com medo de falar alguma coisa e aquela multidão ir para cima dele. Como foi? Como Jesus foi julgado quando entrou na casa de Zaqueu? Como foi? Se você deixar Jesus entrar na tua casa, você também vai ser criticado. Porque você vai orar na tua casa, você vai clamar na sua casa. As pessoas que oram é diferente até no modo de andar na rua. Elas andam de cabeça erguida, elas não andam de cabeça baixa. Porque quem tem que andar de cabeça baixa é o inimigo, que ele não olha para cima para não ver a vitória. Para não ver a vitória de Deus sobre cada um de nós. É isso que nós temos que ter. Nós temos que ter igual Zaqueu. Querer Jesus. Querer tanto que o próprio diz, eu vou para a tua casa, sim, desce daí. Você, se nós formos perguntar verdadeiramente o teu desejo, Jesus esteve na tua casa? Quando foi que você sentiu que Jesus esteve na sua casa? Qual foi o dia? Porque onde Jesus está, não existe doenças, não existe miséria, não existe desamor, não existe falta. Onde Jesus está, onde Deus está, é plena. É harmonia, é amor, é vitória. Transcende a luz onde Jesus está. Porque é como uma paixão. Eu digo, quando alguém está apaixonado, todo mundo já sabe. Não é verdade, Suzana? Já olha, Suzana está apaixonada. Chega a brilhar os olhos, né? Nossa, é uma coisa, todo mundo percebe que será aquele pavão que está ali, né? Porque ali existe amor. O amor de Jesus é assim. Esse amor que transcende. Todo mundo olha e diz, você está diferente, a tua casa está diferente, a tua família está diferente. Então queira a tua família diferente. Queira a tua família diferente. Faz da tua casa uma casa de batalha. Entra, porque se você começar esta guerra, o Senhor vai entrar com você. E Ele vai mandar legiões de anjos para estar com você se você não derrota. Ele não vai deixar você ser derrotado. Esse Senhor, Ele vai lutar com você. Porque eu digo para vocês, não é com o inimigo de carne e osso que você tem que se preocupar, não. Porque esse você vê. Você tem que se preocupar é com o inimigo invisível. Que é esse que está aí. É a inveja, é a intolerância, é a discórdia. Por nada hoje a vida não vale mais. Vale? Nada. Então, vamos fazer como Zaqueu. Olha só o que Zaqueu disse. Zaqueu assumiu. Disse, Senhor, se eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais. Ele não disse que tinha roubado, disse? Ele disse, se eu roubei, vou pagar 4 vezes mais. E assim é cada um de nós. Vamos chegar para o Senhor. Vamos falar verdadeiramente com o Senhor. Dizer, Senhor, se eu estou fazendo algo errado, quando a gente fala assim é porque a gente não tem certeza. Então, Senhor, se eu estou orando errado, se eu estou lendo a Bíblia errado, não estou entendendo padaria, eu estou só fazendo e pronto. Como a Suzana disse, eu ouvi a Suzana falar,
Você pegando fogo do Espírito Santo. Você tem que orar, tem que conversar com Deus, porque o que essa palavra tem para nos dizer do início ao fim, até o Apocalipse, ele tem algo para ensinar. Como eu já disse, aqui dentro da palavra de Deus, você tem palavras de bênçãos, tem palavras de maldições. Você pode abençoar, mas pode amaldiçoar. Você pode ser rico, mas também você pode ser pobre. Você pode ser rico de espírito e pode ser pobre de espírito. Está aqui ela que nos ensina. Ela nos ensina a amar, mas como disse Jesus, eu não vim trazer a paz. Né? Pois é. Então, com isso, mas com isso não quer dizer que nós tínhamos que estar guerreando com nós mesmos. Então, vamos botar na nossa casa bênçãos, vamos orar, assim, hoje o Diácono falou das orações, né? Você está orando verdadeiramente na sua casa? Como eu disse, não adianta você orar, ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado. Roberto Carlos já fez uma profecia, foi dele essa música, né? Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Não, É não? é Silvio Brito. Silvio Brito? Sei não. Não, Eu só que a voz parece que eu não vou Não, pegar. é do Fernando Mendes. É Fernando, já tem igreja. Mendes. Eu não sei quem foi, gente, mas que a pessoa que é uma profecia fez, né? Alguém fez. Tem até o Alguém Salmo, disse, né? É o Salmo 7, né? Salmo Que ele 7. manda- que ele fala, se eu errei, se eu fiz alguma coisa errada, o Senhor me castiga. Não me castigue, não. Eu só vi essa parte a gente não quer. Mas olha, a palavra de Deus nós tivemos aqui na segunda leitura. A profecia de Ezequiel, foi essa? Olha só, essa profecia. Não sejais rebelde como um bando, não sejais rebelde como esses bandos de rebeldes. Abra a boca e come o que eu te vou dar. Olhei e vi uma mão estendida para mim e na mão um livro enrolado. Mas quem está falando não é para você comer, não, aqui. Quem está falando é para você aqui, ó. Dar comida para o teu espírito através da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. É comer a palavra de Deus através do nosso espírito. Ai, mas eu não entendo. Você não precisa entender, você precisa clamar a Deus. É clamando ao Senhor, porque é aqui, através dessa palavra, que nós entendemos Deus. Ou tentamos chegar até Deus. Né? E ele disse, filho do homem, come o que tens diante de ti, come este rolo, e vai e fala aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me, filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. É exatamente isso que Deus está querendo. Que nós colocamos a sua palavra em prática. É o modo de comer. Ele não comeu um pergaminho não, gente. Né? Ele engoliu a palavra de Deus e foi anunciar. Ele foi falar do Todo-Poderoso, do Soberano, do que ele era capaz de transformar, do que ele era capaz de fazer. Olha o que ele não fez com Josué. Olha o que ele não fez com Moisés. E nós, ele faz a mesma coisa conosco. Ele faz, ele dá para nós, para que nós vencemos todas as batalhas. E é isso que nós temos que fazer, vencer em nome de Jesus. Nós precisamos dessa necessidade que nós temos no nosso coração de sermos vitoriosos. Mas para sermos vitoriosos, nós temos que fazer como a profecia diz. Está aí diante de você, coma! Coma! Eu não sei, gente, quando eu pego a Bíblia para ler, eu quero ler, mas eu quase não vou ler, não. Não gosto de ler. Mas dá vontade de a gente não parar. Eu quero ver o livro inteiro. Quando eu começo a ler o livro dos reis, eu quero terminar de ler. Né? Primeiro rei, depois vem. Não vou fazer
você tem que praticar a bênção. Praticar a bênção. Renunciar às coisas ruins. Renuncia porque a bênção chega. Se você abençoa um filho, ao mesmo tempo você não pode amaldiçoar ele, não. Porque tem pessoas que abençoa meu filho e Deus te abençoa. Quando chega mais tarde, desce-lhe a porrada. Quando chega, quem tem a bênção dele te dar por esse filho? Aonde é que ela se encontra? Me diga, dona Irã, a senhora pode dizer, a bênção deve ter ficado lá fora? Diga, continue dizendo, Deus te abençoe, meu filho, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te guia, Deus tira essas coisas ruins de você. Uma criança, as pessoas insistem em pegar uma criança e dizer que ela fez maldade. Criança não sabe fazer maldade, sabe por quê? Porque ela faz aquilo ali e logo em seguida ela vai te abraçar. E você vai abraçar aquela criança? Me conte se você vai. Não vai. Porque a criança é inocente. Então, o que nós vamos fazer de hoje por diante, vamos abençoar a nossa casa e proibir terminantemente uma palavra de maldição lá dentro. Proibir. É proibir mesmo. E chega para a esposa dele, chega e diz, olha, o negócio é o seguinte, a partir de hoje nessa casa aqui só tem bênção. Se eu falar alguma coisa, você já sabe. Repreende. É assim do mesmo jeito, a dona Irã chega na casa desse. Hoje na minha casa eu não quero mais, a partir de hoje eu não quero palavra de maldições. Eu quero palavra de bênção. A senhora manda na sua casa, mulher? Tem que mandar na casa, não é filho que manda não, quem manda é você. Gente, eu não quero essa palavra, mas já falaram. Ei, como é que fica? Renuncia. Diga, vai lá pra rua e xingue lá fora. Depois você ir para de casa. É assim, eu já aprendi. Não é assim. Aí, algumas vezes, né? Não vou dizer. Mas tem uma turminha lá em casa. Gente, olha, mas os pais, principalmente, os pais, vocês pais, mães, vocês têm que dar um exemplo. Tem filhos que eles são tão parecidos com os pais, que os pais, existe algo entre o filho e a pessoa que repele, quer dizer, os dois se enfrentam. Mas por quê? Porque um parece com ele. Então eu e minha mãe. A mãe daquele ali. Se enfrentam porque se parecem. Sabe, eu tenho... Então não admite o erro que está na outra, porque ali é o erro da pessoa. Na coisa de enfrentar, de estar ali. Então por isso que você tem que se conhecer. No caso do filho, tem que chegar e dizer, opa, isso aí sou eu. Né? Então vamos lá, vamos acalmar. Quando você vê um filho enfrentando o pai, é porque é parecido com ele. Aí o pai olha aquilo ali e não admite. Mas eu nunca fiz com a minha mãe. Não admite isso. Isso aí eu não admito. Não é verdade? Eu nunca fiz com a minha mãe. E aí? Não admite. Mas porque eu nunca fiz com a minha mãe, nem com meu pai. E por que minha mãe faz comigo? Então, a senhora repreendeu a primeira vez? É porque a senhora é parecida. Se reprimir, ela já te enfrenta. Ela já te enfrenta aquilo que você tinha vontade de fazer, aquilo que está dentro de você. Então, o que você tem que fazer, se tivesse cortado no primeiro dia, chega. Eu sou sua mãe. Além de sua mãe, muitas vezes a gente está lá. Ô, Gabriel não, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Sou seu melhor amigo. Mas você nunca tem que esquecer que eu sou o seu pai. Quando ela em casa, eu falava, eu sou teu parceiro, por acaso. Meu pai chegava e dizia, eu sou seu parceiro? Meu pai era assim, né? Minha mãe também. Chegava e dizia, eu sou sua parceira? É sua mãe, não sou sua Eu sou a sua mãe. Seus amiguinhos da escola. A gente tem que cortar o mal pela... Mas hoje não tem como cortar o mal pela raiz, porque tem uma internet que ela mora dentro de casa. Tem uma televisão que mora dentro de casa. Ela é quem manda. A internet é quem manda.
teste hoje de Covid. O Bolsonaro falou besteira. Não é assim que você faz com sua visita? Quando você está com a visita em casa, você tem que vir para a igreja, você tem que escolher entre a visita e a igreja. O que é que você faz? A visita, é claro. Porque a visita é mais importante do que o próprio Senhor que eu mandei ele entrar na minha casa. Aí você vai e diz, não, a sua visita não vai para a igreja e você faz o quê? Fica em casa. Porque a visita, eu disse, irmã, não fui para a igreja só porque chegou uma visita em casa na hora de eu sair, irmã. Ok. Quem é que ficou em primeiro lugar? A visita ficou em primeiro lugar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Começou a mexer. Sara todas as feridas. Começou a sarar. Porque você estava saindo para buscar cura. E onde foi que você foi parar? Em casa. Porque chegou a visita e a visita era importante. Nem sabe o que essa visita está trazendo com ela. Nem sabe o que a visita está trazendo. Tantas vezes na hora que a visita sai, quebra um pau dentro de casa. Vocês já receberam uma visita que depois que ela saiu, quebrou um pau dentro de casa? Pois é, foi a visita que trouxe. Traz um presentinho para ficar na sua casa. Mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Pois é, nunca esqueça de que Jesus, ele veio, não foi para santo. Quando eu digo para você que santo, eu não quero ser. Não. Porque senão eu vou ficar longe de Jesus. E eu preciso de Jesus perto de mim. Porque Jesus veio para os pecadores, não para as pessoas santas. Quem é santo já é santo. Então, para você receber o corpo de Cristo, você não precisa ser santo. Porque se você for santo para receber o corpo de Cristo, você não vai receber sua cura. E santo não adoece. Adoece? Acho que não. Você já ouviu falar que o santo estava doente? Ele até pode pegar a chaga de Cristo. Então, gente, olha, se você chama Deus para sua casa, chama de verdade, faça igual aqui, coma a palavra, para você poder chegar e dizer para seu vizinho ou para sua visita, olha amiga, eu vou te dizer uma coisa, você vem me visitar, eu vou para a igreja, você pode ficar aqui em casa. Gente, eu só conheci uma pessoa que fazia isso. Conheci um casal. Que uma vez eu até reclamei com eles. Reclamei. Eu falei, você conhece essas pessoas? Não, mas vieram visitar lá, não sei de onde. Não vieram para a igreja, deixa eu ver lá. Eu vi. Falei lá no dia de domingo que eles acharam chegar na tua casa, eu vi que eles mais bola, né? A Rosa Helena e o Roberto. Eles eram as pessoas que podia estar o presidente da República em casa. Mas eles não deixavam de vir à igreja. Não deixavam. Né? Não me pergunte, eu acho que agora eles estão na igreja evangélica, eu acho. Não sei. É verdade. Não é? Quem conheceu a Rosalina sabe, e aí o Roberto, eles estão na igreja evangélica. Mas porque eles encontraram mais apoio naquilo que eles se botaram para fazer. São pessoas que passam necessidades, passam, mas também ajudam as outras pessoas, passam necessidade na medida do possível. É doente, como eu falei, muitas vezes o inimigo vai te atacar, como atacou Jó, na fraqueza da doença, que é só isso que eles têm. Né? O Roberto, de vez em quando eu falo com ele, mãe, Deus já me chama de mãe, né? Fala assim, nossa mãe, sinto muito isso, muito aquilo,
o meu filho procura o médico, mas ele nunca se cansa. Né? Então é assim que nós temos que fazer, gente. Vamos colocar Deus em nossa casa e a casa em nosso Deus. Né? Vamos orar dentro de casa. Como disse o diácono no início, ele falou das pessoas que rezam e oram. Rezar é uma coisa, orar é outra. Rezar é aquilo que está escrito, que você é uma repetição, né? Ave Maria, cheia de graça, que está aqui na Bíblia. Tá? Não foi nenhuma invenção, está aqui na Bíblia. O texto está aqui na Bíblia. Tá? Orar é aquilo que vem de dentro de você, é o teu clamor a Deus. Ora dentro da tua casa, clama o nome do Senhor no teu trabalho. Eu não vou gritar. Não, vá ali na sua mesa, medita, chega ali, fica tranquilo por um instante, dá um minutinho com Deus, fecha os teus olhos, imagina o Senhor ali preparando o teu local de trabalho, que Deus enviou o anjo para amenizar o teu local de trabalho. Por isso que eu digo, gente, se você trabalha numa firma, está sendo mandado embora as pessoas, não se preocupe. Se você está com Deus, Ele não vai deixar você sair do teu trabalho. Ele vai te deixar lá, porque você chega a falar com Ele todos os dias. Amém? Eu estava voltando e peço a Deus para tirar Deus da frente do meu trabalho. Eu já faço o nome do Pai, já peço a Deus todo dia. Tem que confiar naquilo que o Senhor pode fazer. Sim, eu confio nele, né? Que ele já mandou um bocado de gente embora. Você continua lá e vai continuar firme em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus.